Isolamento e condicionamento acústico. O isolamento acústico é a propriedade de um material refletir parcial ou total as ondas sonoras que incidem sobre si. Assim, quando usado na separação de ambientes, evita a transmissão dos ruídos entre as áreas. Se presente na fachada, por exemplo, faz com que os barulhos fiquem ao lado de fora, o que promove um conforto sonoro melhor. O que promove o isolamento acústico e a absorção sonora em recintos é o conjunto de características dos materiais usados nas superfícies, ou seja, nos pisos, paredes e coberturas, a quantidade de material aplicado deve ser calculada de acordo com o tempo de reverberação esperado para o ambiente. Quanto mais material absorvente for adicionado ao ambiente, menor será o seu tempo de reverberação. A Landpet é uma manta de isolamento termoacústico composto 100% de fibras de poliéster, material proveniente da reciclagem de garrafa PET, sem adição de resinas. São soluções inteligentes fabricadas em diferentes densidades e dimensões, podendo integrar projetos de ambientes com finalidades de uso diversos. Pode ser aplicada em pisos, paredes e tetos, proporcionando conforto termo e acústico, além de contribuir para a eficiência. Seu formato, densidade e dimensão são variáveis e geralmente são feitos sob medida, podendo ser adquirido em rolos ou painéis. Trata-se de um material resistente à umidade, com prova aceitável ao fogo e é mais leve que as outras lãs. A lã de PET apresenta excelente desempenho térmico, funcionando como uma barreira eficaz à transmissão de calor e frio. Quando utilizada em conjunto com os outros materiais, como placas de vermiculita, a lã de PET apresenta desempenho acústico otimizado, especialmente para frequências acima de 1000 frequência. O material também se mostrou eficiente no controle de ruído de impacto quando aplicado entre lajes e contrapisos. Manta agulhada resinada. A manta de fibra PET agulhada é produzida pelo entrelaçamento mecânico das fibras com agulhas especiais, sem uso de cola ou resina. Como resultado, apresenta maior densidade, resistência e durabilidade, sendo utilizada em pisos, paredes, forros e telhados. A manta de fibra de PET resinada é fabricada pela união das fibras com resina ou por termoligação, calor. Possui estrutura mais leve, macia e flexível, podendo ser classificada como R1, resina em um lado, ou R2, resina em ambos os lados. É utilizada em forros, divisórias e painéis acústicos. O feltro. O feltro de fibra PET é um material técnico não tecido, produzido a partir de fibras de poliéster reciclado por processo agulhado ou termoligado, sem tecelagem, com densidade e espessura customizáveis. É utilizado em isolamento termoacústico em paredes, forros, pisos, telhados e divisórias, além de aplicações em painéis acústicos e revestimentos internos. As placas são painéis de absorção sonora fabricados a partir do poliéster termoplástico reciclado. Possuem formato de placas, painéis 3D ou revestimentos modulares. São sustentáveis, recicláveis, livres de formaldeídos e de baixa emissão de VOC, sendo utilizados em ambientes internos como escritórios, salas e espaços comerciais. Manta termoacústica. Ela retém a temperatura e absorve ruídos, sendo autoextinguível, atóxica e resistente a fungos e bactérias.
mantendo a sua estrutura ao longo do tempo. É utilizada em pisos, paredes, forros, telhados, divisórias e também em dutos de ar-condicionado e ventilação, para isolamento térmico e acústico. Aqui são algumas fotos de aplicações em ambientes e também uma foto de como a lã de PET ela é aplicada no ambiente. O piso flutuante. É uma solução de isolamento acústico e vibroacústico usada para reduzir a transmissão de som entre ambientes, principalmente ruídos de impacto e vibrações. Ele funciona criando uma camada desacoplada entre o piso estrutural e o revestimento superior, evitando o som se propague diretamente pela construção. O piso flutuante, geralmente laminado ou vinílico, é um revestimento que não é colado ou cimentado ao contrapiso. As réguas são unidas por encaixe, apoiadas sobre uma manta, o que acelera a instalação, diminui a sujeira e permite a colocação sobre pisos antigos. Pisos laminados, feitos de HDF, revestimentos com lâmina, são rígidos, resistentes e oferecem conforto térmico. Pisos vinílicos, produzidos em PVC, podem ser clicados ou colocados, sendo mais flexíveis e com melhor desempenho acústico. Sistema click. Encaixe entre réguas sem uso de colas, facilitando a instalação e remoção. Manta de isolamento. Camada de polietileno com EVA que reduz ruídos e melhora o conforto térmico e acústico. Versatilidade. Pode ser aplicado sobre diferentes superfícies niveladas e secas. A seguir, temos uma explicação mostrando um pouco como é feita essa aplicação desse piso. Condicionamento acústico contempla ações para melhores a qualidade sonora dentro do ambiente, de forma que o som não seja distorcido, não gere eco ou apresente reverberação excessiva. Essa estratégia costuma ser bastante utilizada em locais como escritórios, shoppings, ambientes hospitalares, estúdios de gravação, igrejas, teatros, auditórios e salas de aula. Para garantir a distribuição do som de maneira uniforme pelo espaço, são utilizados materiais para absorção, como forros e painéis absorventes, assim como soluções para difusão e reflexão de ondas sonoras. Painel de madeira ranhurada. Soluções premium de arquitetura que combinam a estética refinada com alto desempenho no condicionamento acústico. Controlam a reverberação, melhoram a clareza de fala e reduzem ecos em ambientes como auditórios, salas de reuniões, home theaters e espaços. As ranhuras ou frisos na superfície da madeira, combinadas com perfurações nos versos, criam um sistema de cavidades que retém as ondas sonoras. Através dos painéis, geralmente instala-se um material poroso, como lã de rocha, de vidro ou mantas de PET. Quando o som entra nas ranhuras, o ar vibra contra esse material interno, transformando a energia acústica em calor e reduzindo o eco indesejado. O painel de madeira ranhurado. Os painéis podem ser utilizados sozinho, mas sua eficiência não é tão boa quanto usados de forma individual. Embora os painéis de madeira ranhurada ajudem a espalhar o som, difusão e absorver medidas de alta frequências, eles atuam como um filtro para que o condicionamento acústico funcione de verdade e absorva os sons de maneira ampla. É essencial usar um material poroso atrás deles.
Aqui na imagem explica um pouco a aplicação e as suas camadas para ele ter um bom isolamento acústico. Aqui é a relação dos frisos e desempenho com frequências. Aqui são algumas aplicações desses painéis em auditórios, home theaters, sala de TV, home cinema e sala de reuniões. Os difusores são painéis de tratamento acústico que espalham a energia sonora refletida em um ambiente. Em vez de absorverem o som, eles preservam a vivacidade da sala ao reduzir ecos fortes e manter um campo sonoro distribuído de maneira equilibrada. A função principal deles é quebrar as ondas sonoras concentradas e as dispersarem em várias direções, evitando ecos flutuantes e sons indesejados. A diferença para absorvedores, diferente das espumas acústicas, que absorvem a energia e evitam as reflexões, os difusores reorganizam essa energia o ambiente. Os tipos de difusores. O QRD, Quadric Resíduo Difusor, famosos pelo design skylines ou de poços em diferentes profundidades, são calculados matematicamente para atuar em faixas de frequências específicas. Bidimensionais, o 2D, espalha um som tanto horizontalmente quanto verticalmente, criando um ambiente sonoro mais imersivo. Onde usar? Costumam ser aplicados atrás da fonte geradora de som, como caixas de som, na parede do fundo, atrás dos ouvintes ou no centro do teto. Difusores portáteis. Existem modelos menores e portáteis, tipo escudo, utilizados ao redor do microfone para melhorar a clareza da voz e evitar reflexos indesejados durante a captação. Aqui são algumas explicações desses difusores. Em seguida são aplicações, eles sendo aplicados em estúdios de gravação, salas de videoconferência e salas de música.